Olá, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência, aqui na tela da TV Nova. É um prazer falar com você diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Agradeço a sua presença conosco e lembro que você pode também acompanhar o nosso programa nas redes sociais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook e também pelo Instagram da TV LW, diretamente de Arco Verde para todo o estado. A reprise desse programa você também acompanha aqui na TV Nova, sempre aos domingos, a partir das 11 horas da noite. Nossa convidada de hoje é a professora Luciene Nascimento. Ela é vice-diretora pedagógica da ESA aqui em Arco Verde, também é pós-graduada em Urgência e Emergência e Gestão de Trabalho e Saúde, também é doutoranda em Educação e enfermeira do SAMU na cidade de Olinda. Luciene, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, LW, obrigada a você pelo convite de estar aqui podendo dividir um pouco esse momento, falando um pouco da realidade da enfermagem, da saúde dos profissionais em relação ao tratamento dos pacientes de Covid-19. Agradeço pelo convite, mais uma vez estar aqui com vocês. Obrigado, querida. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Olá, clientes, amigos, parceiros do Grupo LW. Eu ia informar que a gente agora está oferecendo um serviço novo para auxiliar os nossos clientes, não deixar eles na mão. A gente está oferecendo o LW Delivery, para que se você precisar fazer qualquer compra, é só mandar uma mensagem para a gente, manda um zap para a gente, que a gente faz a entrega na sua casa, passa os dados, a gente leva a máquina de cartão para a sua casa, faz venda na ficha. Então é as facilidades que a gente está criando aqui para tentar passar por esse momento difícil e auxiliar vocês clientes a não pararem também. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência, espero que você esteja em casa, se cuidando nessa quarentena, nesse período, infelizmente, do coronavírus. Saúde e Evidência, diretamente de Arco Verde, para todo o estado de Pernambuco. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo Saúde e Evidência para você, sempre o consultório na sua casa.
Professora Luciene, mais uma vez eu agradeço a sua presença. Eu já queria que a senhora começasse nessa nossa entrevista, que com certeza vai ser muito produtiva, falando a respeito da sua experiência no SAMU, que é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, né? Lidando diretamente com os atendimentos e com certeza tem aumentado bastante por conta do coronavírus. Queria que a senhora falasse um pouco como é que está sendo essa rotina. Bom, é importante primeiro salientar que aqui na cidade de Arco Verde nós não temos o SAMU, mas tem um grupo que presta um serviço, tanto quanto como o SAMU, que é o Grupo Socorristas Voluntários de Arco Verde, GSVA, e a vivência que eu tenho lá também serve para que as pessoas que moram aqui em Arco Verde também tenham essa visão para quando forem chamar também o GSVA. Hoje lá no SAMU, o que é que a gente se depara? A gente se depara com muitos chamados de pessoas que informam para a central de regulação outro tipo de doença que não é o coronavírus. Então, passam que teve uma dor de cabeça, mas que não teve febre e que está tendo uma taquicardia. Então, a central de regulação não passa para a gente do SAMU, que é um caso suspeito, e a equipe vai prestar o atendimento e, quando chega no local, se depara com o caso suspeito. Quando chega no local, que faz a anamnese, né, as perguntas, descobre que o paciente teve febre, dor de cabeça, dor de garganta, tosse. E aí a gente precisa se paramentar para poder atender aquela pessoa. Os profissionais de saúde não podem se colocar em risco de atender aquela pessoa sem o equipamento de proteção individual, os EPIs. Então, a gente vivencia essa situação no SAMU, infelizmente, e é uma situação que pode começar a acontecer também com o grupo de socorristas de Arco Verde. Então, a gente pede encarecidamente para as pessoas que, quando forem entrar em contato com a central de regulação do SAMU ou com o GSVA, que sempre informe a sintomatologia real. Não tenham medo, não tenham vergonha de dizer o que estão sentindo, porque vocês vão ajudar a equipe a ir preparado para te atender, levar os equipamentos corretos e estarem preparados para que não se contamine, porque a gente precisa entender que se um profissional de saúde ele adoece, é uma pessoa que está fora da linha de frente para atender a população. E a gente precisa estar com nossos profissionais de saúde, com saúde, né? Então, essa é uma situação que a gente vivencia. Na questão dos atendimentos, realmente hoje é crescente a quantidade de atendimentos que nós saímos para coronavírus. Então, num dia normal de atendimento do SAMU, que antes do coronavírus a gente atendia em Olinda uma média de 12, 13 chamados para qualquer tipo de incidentes, né, ou automobilísticos, ou o caso de doenças clínicas, estamos hoje tendo essa mesma média, porém, para coronavírus. E a gente precisa entender que não só tem o coronavírus acontecendo. Enquanto estamos saindo para coronavírus, também temos chamados para pessoas com trauma, com pessoas que estão tendo parada, com pessoas que estão tendo AVC e outras situações. Então, com essa preocupação, a gente também pede para a população ela acionar o serviço de emergência quando for necessário. E o que seria ser o necessário, né? Quando ele tiver com sinais de gravidade. Se eu tiver com febre, tosse, dor de garganta, mas é ameno, a minha febre, quando eu tomo alguma medicação, ela baixa, então são sinais amenos, né? São sintomas de baixa gravidade. Se eu tiver uma febre que não cessa, se eu tiver uma dor de cabeça que não passa, se eu tiver uma dor de garganta muito forte, junto com isso apresentar dificuldade em respirar, que a gente chama de dispneia, então aí você tem um sinal que precisa ir para um serviço de saúde. E aí sim, contata a central de regulação para chamar o SAMU ou aqui em Arco Verde, o caso do GSVA. É importante que a população ela se sensibilize com isso, porque imagine que uma ambulância saia para fazer atendimento de uma pessoa de um sintoma leve e, ao mesmo tempo, uma pessoa esteja muito grave, com a quantidade de oxigênio, que a gente chama de saturação, muito baixa, e fazendo com que essa pessoa já entre num estado de alteração neurológica. E a gente não vai poder atender essa pessoa porque a ambulância está atendendo outra que é um sintoma leve, que poderia ficar em casa, ficar no isolamento social e passar por esse momento. Se caso apresentasse uma dificuldade respiratória, aí sim chamaria. Entendeu? Então, a gente pede que tenha essa sensibilização das pessoas em relação a isso, porque as nossas equipes, né, de atendimento móvel, estamos com os equipamentos para prestar o atendimento, mas se a gente começar a sair para atendimentos que não são necessários, a gente vai estar gastando esses materiais e quando chegar
com um paciente grave, pode ser que a gente não tenha mais, né? Pelo menos no meu serviço hoje, né, eu parabenizo a prefeitura de Olinda, porque não está faltando nenhum tipo de EPI para as nossas equipes. Então, nós temos a vestimenta, né, que é o macacão, para poder ser utilizado, e toda vez que a gente faz o atendimento, esse macacão é desprezado, ele é jogado fora. Nós temos máscara, a máscara N95, quando a gente vai fazer atendimento que vai, sobretudo, ter conduta com aerosol, né, no paciente, o paciente vai ser aspirado ou entubado, temos a N95. Temos o Face Shield, que é uma máscara longa que protege, os óculos de proteção, luvas, então os EPIs não faltam. E também foi feito dentro do nosso serviço um POP, que é condutas para que nossa equipe ela siga tanto no atendimento para os pacientes de COVID, como também na desinfecção das ambulâncias. Então, toda a equipe da parte de higienização, né, de enfermagem, condutores e médicos seguem esse protocolo, seguem esse POP, e aí a gente consegue, toda vez que termina o atendimento de um paciente que é suspeito ou confirmado de coronavírus, a ambulância ela vai para o serviço, lá é feita a desinfecção, utilizando hipoclorito e álcool a 70%. O profissional que faz a higienização, ele também está com EPI, para a segurança dele, para ele não adquirir a patologia dentro da ambulância, porque a gente sabe que o coronavírus ele pode, no momento que ele vai para o ar, ele deposita em algum canto. Então, o contato com o paciente pode depositar na ambulância e aí a pessoa que faz a limpeza poderia se contaminar. Então, a gente se preocupa, ele também usa o EPI, faz a limpeza, a desinfecção de todos os equipamentos e aí depois a ambulância volta para serviço. Então, não pondo em risco a população que vai ter o próximo atendimento, nem a equipe e nem o profissional. Então, essa é uma preocupação que a gente tem muito grande e que é importante que os outros serviços também mantenham essa preocupação de higienização, porque o coronavírus, ele realmente é algo que o vírus pode ficar vários dias em ambientes, né, inanimados. Professora, com relação à quarentena, a gente ainda vê muitas pessoas na rua e eu queria que a senhora também falasse, como nosso público é todo o estado, nós estamos aqui em Arco Verde, mas, lógico, temos um grande público também na região metropolitana e o pessoal que está nessas cidades da região metropolitana sabe muito bem como é o fluxo nos hospitais. A senhora falou um pouco sobre o atendimento, quando a pessoa liga e todo esse processo até chegar ao hospital. No hospital, como é que está sendo? Como é que está sendo a questão da superlotação, dos leitos de UTI disponíveis, para que o público tenha uma noção do que vocês estão enfrentando também nessa hora que chega no hospital? Então, já há uns 15 dias que, pelo menos, o nosso serviço ele sentiu muito a falta de leitos, né? Como é que a gente do serviço de atendimento móvel sente e como é que os profissionais que estão no hospital sentem? A gente sente, enquanto atendimento pré-hospitalar, porque quando a gente está pegando os pacientes em suas residências para levar para um local para ser atendido, UPA, policlínica ou hospital, as nossas ambulâncias estão rodando vários locais para tentar conseguir um leito. Então, a gente começou a sentir muito pesado isso nesses últimos 15 dias. Então, ambulâncias ficando 3, 4 horas, rodando a região metropolitana do Recife, Olinda, Paulista, Igaraçu, para tentar deixar o paciente para ele ser atendido. E isso é muito ruim, inclusive já aconteceu de até profissionais, não no nosso, mas em outros locais, de passarem mal, porque a vestimenta ela é quente. Passa 4 horas, você não pode ir no banheiro, você não pode tomar água, você não pode se alimentar. Então, a gente sentiu muito isso. E para os profissionais que estão no serviço na ponta, dentro do hospital, eles, com certeza, quem está me escutando, que é enfermeiro, técnico, médico, né, fisioterapeuta, quem está trabalhando lá, já sabe que já chegamos no quantitativo de 100% dos nossos leitos, né, ocupados. Pernambuco reduziu muito o isolamento social e, com isso, os leitos estão realmente ficando em faltas porque está crescendo muito. A gente vê os dados de Pernambuco de óbitos e de pacientes confirmados todo dia, é um crescimento exponencial, né? Então, é necessário que as pessoas entendam que quem pode ficar em casa, fique em casa, para que a gente evite esse aumento, essa sobrecarga, que já está sobrecarregado. Então, já está sobrecarregado, mas a população precisa entender que se ela ficar em casa, essa sobrecarga ela começa a melhorar.
tá? E aí a gente vai começar a ter uma demanda melhor para o serviço de saúde. Os pacientes, quando eles chegam no hospital, né, respondendo também a tua pergunta, a equipe profissional do hospital, todos os hospitais têm protocolos institucionais, né? Aqui em Arco Verde, por exemplo, o regional tem todo um acompanhamento da chegada, e isso para outros hospitais, região metropolitana do Recife, UPAs, policlínicas, né? Hospitais de campanha que também foram abertos nesse momento. Todos têm protocolos para receber o paciente, para atender. O problema é que hoje não consegue mais oferecer esse serviço porque não tem onde colocar o paciente. A equipe está preparada para atender de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, do seu preparo, do seu conhecimento, está. Mas só que você não consegue mais atender porque você não tem onde locar essas pessoas, infelizmente, né? Então, a população ela precisa entender que o isolamento é necessário. Quem pode ficar em casa, fique em casa. E aí a gente vai melhorar muito mais. Pois é, professora, seguindo essa ordem, né, desde o atendimento, da pessoa entrar em contato com a urgência, chegar no hospital, e a senhora falou um pouco a respeito dos profissionais de saúde, quando recebem esse paciente, e o lado emocional desses profissionais, como é que está nesse momento, com relação à ansiedade, à depressão, também à carga horária excessiva, né? Muitos profissionais aí trabalhando exaustivamente por conta dessa pandemia. Deixa a senhora falasse um pouco a respeito disso também. Perfeito. A pergunta é muito pertinente, porque o momento de estresse emocional para a sociedade em si é enorme, né? Então, imagine para as crianças, para as pessoas estarem em casa o tempo todo, para a família estar o tempo todo em casa, acostumado a sair, encontrar os amigos no final de semana, bater um papo. Então, na vida social de todo mundo já existe um estresse. Imagine isso para quem está trabalhando, atendendo os pacientes. A sobrecarga é maior. Então, o que hoje a gente sente muito é que os nossos colegas, eu digo isso porque eu vivencio isso e também sinto, né, além do medo, o estresse e o cansaço. Eu me lembro do primeiro paciente que eu atendi de coronavírus, quando eu fui fazer a transferência desse paciente e estávamos no trajeto para o hospital, a minha mente ela não parava de pensar na minha família, se eu ia ficar doente, se eu ia passar para alguém que eu amava, e se essa pessoa ia ficar mal, essa pessoa ia morrer e a culpa seria minha porque eu levei a doença. Então, essa preocupação que eu tive, eu tenho certeza que a maioria dos colegas tem o mesmo. Eu conheço profissionais que estão há meses sem voltar para casa, que estão morando em casa de amigos que são profissionais de saúde, dividindo apartamento com amigos que são profissionais de saúde, porque ali se sente seguro que são profissionais, então, se tiver contaminação entre eles, mas não com sua família, que está em outra casa, que alugaram um apartamento para ficar, porque tem filhos menores e não querem passar o risco de passar a doença. Então, é um estresse enorme. A carga de trabalho sempre foi exaustiva, né? Eu, como enfermeira, e aí eu levanto a bandeira da nossa luta enquanto enfermagem, nós lutamos há anos pelo direito de ter 30 horas semanais de trabalho. Hoje nós trabalhamos 40 horas semanais por semana. E imagine você, está um plantão de 12 horas, vai para casa, descansa, passa 24 horas, passa 36 horas descansando e volta para mais 12, agora são 12 com pacientes na UTI, com pacientes de coronavírus, com a roupa que você está, que você não pode tomar uma água, que você não pode se alimentar. Então, isso causa uma sobrecarga emocional enorme e física, tanto quanto mental. Então, precisamos, nesse momento, a sociedade ela ter o entendimento, né, que precisamos lutar, primeiramente, contra o coronavírus, e, junto com essa luta contra o coronavírus, precisamos também lutar para que os profissionais de saúde eles tenham melhorias para a qualidade de serviço. Carga horária de trabalho, então, as 30 horas de enfermagem, que elas aconteçam, salários dignos, porque os salários hoje são baixíssimos, então imagine você estar na sobrecarga psicológica, física, dentro do hospital, com as roupas, com as vestimentas, cansado, calor, não consegue se alimentar, não consegue tomar água, e no final do mês, quando você vai receber o salário não dá nem 2 salários mínimos.
E aí você para e faz, poxa, eu estou fazendo pela sociedade, eu estou colocando a minha vida em risco por todos. Eu preciso, então, que os gestores também tenham essa visão para com a gente. Então, é uma luta nossa da enfermagem, né? Agora, dia 12, foi o dia do enfermeiro, e a gente precisa lembrar que essa data, ela não só com aplausos a gente consegue fazer a parte de agradecimentos. Precisamos, sim, que todos os gestores se sintam sensibilizados, principalmente com esse momento sim, né, e veja que a enfermagem é de suma importância. Todas as outras profissões são. Né? Eu falo especificamente para a enfermagem por ser enfermeira e por ser uma bandeira que eu carrego, né, de tentar lutar pela minha profissão, porque são anos, né, eu sou formada há mais de 15 anos, e há mais de 15 anos eu vejo a nossa luta. Então, estamos cansados, estamos morrendo. Né? Então, nesses últimos dias, desde o início do mês de maio, nós já tivemos mais de 4 óbitos aqui em Pernambuco de profissionais de saúde, enfermeiros ou técnicos de enfermagem, para o coronavírus. Então, estamos trabalhando para a sociedade, estamos ficando doentes e muitos estão morrendo. Estão ficando. E aí a gente precisa que as pessoas entendam o nosso psicológico, que está, sim, abalado, e que a gente precisa da solidariedade das pessoas e o reconhecimento dos gestores também. Né? Alguns serviços, o meu, por exemplo, eu não tenho que reclamar em relação à EPI, e sei que alguns serviços estão com os equipamentos de proteção individual em dia, mas tem serviços por aí que não estão. Então, além do profissional estar trabalhando muito, sobrecarga de horário, né, o perigo de estar ali de frente ao coronavírus, ao atendimento ao coronavírus, ainda está sem o equipamento de proteção individual correto para atender o paciente, se colocando mais ainda em risco, sabe? Então, são essas coisas que precisam ser vistas e a gente precisa realmente de ter uma melhoria, porque um profissional de saúde, quando ele fica doente e ele sai, é um buraco no serviço de saúde. E aí o serviço de saúde está tendo que correr atrás de outros profissionais para colocar algumas pessoas que não estavam trabalhando, estão indo trabalhar, mas tem outras que também estão com medo e não estão indo. Sabe? Então, a gente precisa ver que o profissional de saúde ele tem que estar sadio, fisicamente e mentalmente, para exercer o seu trabalho e estar aí salvando várias pessoas. A gente vê muitos índices de óbitos e de doentes, e temos também muita gente que está indo para o hospital, está sendo tratado e está saindo. Então, temos várias curas. E essas curas estão vindo porque os profissionais de saúde estão ali trabalhando, estão ali exercendo sua profissão e fazendo com que essas pessoas voltem para suas residências e voltem para a sua família. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Olá, clientes, amigos, parceiros do Grupo LW. Eu ia informar que a gente agora está oferecendo um serviço novo para auxiliar os nossos clientes, não deixar eles na mão. A gente está oferecendo o LW Delivery, para que se você precisar fazer qualquer compra, é só mandar uma mensagem para a gente, manda um zap para a gente, que a gente faz a entrega na sua casa, passa os dados, a gente leva a máquina de cartão para a sua casa, faz venda na ficha. Então, as facilidades que a gente está criando aqui para tentar passar por esse momento difícil e auxiliar vocês, clientes, a não pararem também.
A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com você aqui no programa Saúde em Evidência. Eu quero agradecer a sua audiência mais uma vez. Quero lembrar que você pode acompanhar, tá? Tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube e também pelo Instagram da TV LW, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Espero que você esteja na sua casa, se cuidando nesse período de quarentena e, claro, ligadinho aqui conosco no Saúde em Evidência. Quero lembrar que a reprise também sempre aos domingos, a partir das 11 horas da noite. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde e Evidência para você, recebendo hoje a professora Luciene Nascimento. Obrigado mais uma vez. Professora, nós encerramos o último bloco falando um pouco a respeito dessa situação do pessoal da enfermagem, né, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros também, com relação à desvalorização. A senhora acredita que essa pandemia traz uma lição grande para o restante da população a respeito da valorização desses profissionais? E eu queria que a senhora também falasse, como professora, como é que está sendo a formação desses novos enfermeiros que estão vindo por aí, como é que eles estão sendo capacitados, vendo esse panorama de pandemia no momento? Eu espero que a sociedade veja realmente a importância do profissional, né? Que não faça como muitas vezes nós brasileiros acabamos passando os momentos ruins e esquecemos. Não, que a gente lembre desse momento ruim e que lembre o quanto a enfermagem foi importante. Sempre fomos importantes, né? Essa é a realidade. A enfermagem ela sempre fez o seu papel de uma forma importantíssima dentro da saúde. Neste momento, vemos uma comoção mundial em relação à enfermagem, aos médicos, fisioterapeutas e todos os profissionais que estão na linha de frente. Então, eu espero muito que a sociedade abra, né, o seu olho e veja o quanto o enfermeiro é importante. O enfermeiro é que fica junto do paciente para o atendimento, para fazer a higienização do paciente, para poder medicar o paciente, para poder fazer as evoluções do paciente. E não só isso, no UTI, ventilação mecânica, quem faz toda a checagem dos equipamentos é o enfermeiro, acompanha todo o procedimento e várias coisas. Se fosse falar, a gente passava vários minutos aqui, horas, falando sobre a função essencial da enfermagem dentro do serviço. Então, espero que realmente a sociedade tenha um olhar muito diferenciado para a enfermagem a partir desse momento e que, junto com a enfermagem, agora segure na mão da gente e lute conosco pelas nossas melhorias, pelas 30 horas, pelo um salário digno, pelo um trabalho com qualidade, que a gente possa, assim, exercer mais e mais a nossa profissão e salvar e ajudar a salvar muitas outras pessoas. Em relação à formação dos novos enfermeiros, né? Estamos no momento que os nossos profissionais que estavam terminando o curso, eles não estão podendo ter os estágios, né?
Os hospitais nem comportariam isso no momento. Pela pandemia, pela quantidade de pessoas, não teria como. Então, esses profissionais eles não estão tendo os estágios. Porém, eles já vieram com uma carga de conhecimento, né, nos períodos anteriores, que é uma carga de conhecimento muito boa. O que é que a gente, enquanto professor, estamos utilizando de ferramentas para os nossos alunos, tanto do último período quanto dos anteriores, né? Estamos utilizando as aulas remotas. Né? Sou professora da autarquia, no momento eu estou na vice-direção, e não acompanho os alunos em sala de aula. Né? O diretor e vice-diretor a gente não leciona, porque a gente tem as outras atribuições referentes à direção e vice-direção. Mas acompanho todos os nossos colegas. Então, eles estão lecionando por plataformas digitais, mas ao vivo. Então, a interação é ao vivo, como eu estou tendo aqui com você, só que eu na minha casa, você na sua. E estamos conseguindo, assim, dar continuidade ao cronograma acadêmico por uma necessidade. Né? Não teríamos como parar. Parar ia ser uma perca enorme, né, para o conteúdo programático dos nossos alunos. E para o conhecimento, lógico. Né? E aí, estamos utilizando essas ferramentas. Os alunos estão tendo, inclusive, até semana pedagógica nós fizemos nesse formato online, com palestrantes de Pernambuco, palestrantes de outros estados, que fizeram esse contato com os alunos de forma online. Os alunos de último período, em alguns locais, já adiantaram colação de grau. Essa não é ainda uma realidade nossa, enquanto autarquia em Arco Verde, porque a autarquia ela não é ligada diretamente ao MEC, ela é ligada diretamente ao Conselho de Educação de Pernambuco. E o Conselho de Educação ele está estudando a situação para poder dar um parecer. E estamos aguardando esse parecer. Depender do que o parecer informe, pode acontecer como já em algumas instituições do Brasil já estão acontecendo. Os alunos de último período foi adiantada a colação de grau para que eles se formem antes do período, né, antes do término do período letivo, para que eles possam já ajudar na linha de frente do atendimento ao coronavírus. Porque a gente está tendo muita queda de profissionais. Então, muitos profissionais acabam ficando doentes, e aí é importante dizer para a população que não é por conta que esses profissionais não estão utilizando de forma correta o EPI, tá? É porque eles ficam restritos a um lugar, atendendo o paciente o tempo todo com o coronavírus ali, né, no ambiente, em tudo. Então, aumenta muito as chances desse indivíduo adquirir. Até mesmo na hora de desparamentar, que é tirar a vestimenta, se ele tocar em alguma coisa nesse momento que estava contaminado, ele pode pegar essa mão, levar o olho, a boca, o nariz e acabar se contaminando. Então, não é por conta que ele não está usando de forma correta, né, está sendo irresponsável, não é isso. É porque ele está no local que é coronavírus o tempo todo. Então, muitos desses estão adquirindo a patologia, infelizmente, alguns casos de óbitos, e aí a gente precisa ter a reposição. E essa reposição, uma das formas que o Ministério da Saúde encontrou junto com o Ministério da Educação é solicitar que fosse adiantada a colação de grau. Ainda em Arco Verde a gente não está com essa realidade, aguardando o Conselho dar essa resposta para poder acontecer. Antes de começar o programa aqui, nós conversávamos um pouco a respeito da situação que a senhora falou lá em Manaus, lá no Amazonas, né? Alguns colegas seus que a possibilidade de ir para lá porque a situação lá também está difícil. Queria que a senhora falasse também um pouco a respeito disso e da nossa situação aqui em Arco Verde, da nossa região, quanto à enfermagem, quantos profissionais da enfermagem, como estão na questão de capacitação, de EPIs e no trabalho desenvolvido aqui. Isso. A região norte do país, ela sempre soubemos que ela sempre tem uma demanda muito reduzida de quantitativos de profissionais. O RH da área de saúde sempre foi muito baixo na região norte do país. Agora, no momento da pandemia, isso está bem mais, porque os que tinham, que já eram poucos, acabam adquirindo a patologia e tendo que ficar afastados. E fora que está uma demanda altíssima de casos na região norte, em determinados estados, está com a sobrecarga 100% de leitos ocupados, muitos óbitos, né? O sistema funerário também está passando por vários problemas para poder conseguir,
né, demandar o enterro dessas pessoas. E aí o Ministério da Saúde fez, então, a campanha para solicitar que profissionais, médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, eles possam ir para a região norte, para o Amazonas e para, especificamente, algumas áreas, com uma carga horária, com um salário bem interessante, né, que se fosse uma realidade, essa carga horária e esse salário fosse a realidade do país para os profissionais de saúde, tenho certeza que os profissionais de saúde eles estariam muito mais saudáveis. E aí está tendo essa demanda para lá, né? Aqui em Arco Verde, né, são 6 leitos de UTI do Hospital Regional para atendimento de coronavírus. Bom, e esses 6 leitos são 100% já lotados do Hospital Regional, né? São 6 leitos e os 6 leitos estão ocupados, né? Existe possibilidade do Hospital de Campanha para Arco Verde e de outros serviços ofertarem mais leitos, e é importante, porque Arco Verde ele acaba sendo o polo de saúde, o polo regional, né? Por isso que o hospital é regional, mas é o polo mesmo para o acompanhamento dos outros municípios. Então, a demanda vai ser sempre uma demanda grande. Em relação a treinamento, eu sei que o pessoal está treinado, o pessoal do Hospital Regional tem uma equipe muito boa para a parte da educação continuada. Então, eles estão com treinamento em dias, com os equipamentos em dias para receber a população, para tentar o máximo possível evitar essa contaminação, né, até dos próprios profissionais, infelizmente acontece, e entre os outros. Então, eles estão bem treinados mesmo para o atendimento. Nós vemos nos dados que Arco Verde vai apresentando um crescimento de casos confirmados, mas isso é algo que vai acontecer e está acontecendo no estado todo. Então, se as pessoas não entenderem que tem que ficar em casa, aí esses dados vão acontecer mais rápido. Tá? Então, é necessário que a gente fique em casa para poder Arco Verde tentar conseguir atender os pacientes e não sobrecarregar mais do que já está sobrecarregado o sistema de saúde. Professora, gostaria que a senhora também falasse, reforçasse, a senhora como enfermeira especialista na área, na questão da prevenção. As pessoas, agora é obrigatório o uso das máscaras, né? E também a questão do uso do álcool gel, todo esse cuidado que é tão importante, tão necessário, para que o contágio seja evitado. Isso. A prevenção é de suma importância. O uso da máscara, que já é obrigatório, né? Então, usar a máscara para poder, principalmente as pessoas que têm que sair, né? Que não tem como ficar em casa, é necessário ter que sair por algum motivo. Então, o uso da máscara. Sempre estar lavando as mãos. É imprescindível isso. A lavagem das mãos é algo que não pode deixar de acontecer, tá? Então, sempre lavar as mãos e o uso do álcool em gel, que também é outra possibilidade. Se eu puder lavar a mão, é muito mais interessante até do que eu estar usando o álcool em gel. Eu lavo a mão, é muito melhor, tá? Então, lavar a mão, álcool em gel, máscara, evitar toque, sempre permanecer como estamos aqui, afastado das pessoas, tá? Então, evitar estar em casa. Eu estou em casa, mas posso receber visita do meu amigo em casa e é sexta, é sábado, é domingo, vamos fazer uma confraternização. Não, gente. O isolamento social significa que estamos isolados, não vamos ter contato com outras pessoas na nossa residência e nós não vamos na residência de ninguém. Tá? Eu passei numa casa aqui em Arco Verde e vi uma plaquinha dizendo: não estamos recebendo visitas. É isso, não estamos recebendo visitas, tá? Porque eu posso estar fazendo meu cuidado em casa e aquela pessoa que chegue na minha casa não esteja com tanto cuidado, esteja doente. E pode ser um assintomático, que é outra coisa importante da gente saber. Tem pacientes que ele pode entrar em contato com o vírus, estar com o vírus, estar contaminando e não apresentar nenhum sintoma. Então, quem é essa pessoa? Você sabe, eu também não. Pode ser meu amigo, pode ser até um parente meu, que não está com contato comigo todo dia, e ele fazer uma visita e, infelizmente, ele ter a patologia. Então, evitar o contato. É um momento que a gente precisa entender que a gente está se evitando agora, para daqui a pouco a gente estar se abraçando e feliz, porque os nossos parentes e os nossos amigos estão vivos. Porque a pior coisa é quando você tem um amigo, um parente próximo, né, que fica doente com coronavírus e morre.
E a gente precisa se sensibilizar que a gente não quer isso. Eu não quero ver a família de ninguém, não quero ver amigo de ninguém morrendo, nem meu nem de ninguém. Então, a gente precisa ter esses cuidados de prevenção. Então, gente, não esqueça, máscara, lavar a mão e álcool em gel. Professora, com relação ao seu cuidado quando chega em casa, tem essa rotina lidando diretamente com o problema, né? Trabalhando no SAMU, com os casos que têm sido constantes e muitos. Quando chega em casa, como é que está sendo esse cuidado e essa atenção para essa questão do contágio? Bom, como eu trabalho em Olinda, eu tenho toda uma estrada pela frente quando eu retorno. Então, quando eu termino meu plantão, toda a vestimenta que eu usei no plantão, ela fica numa mala separada, tá? Eu tomo banho, troco de roupa e saio. Não entro mais em contato com nenhum colega de trabalho e saio. E aquela roupa fica numa mala separada. Quando eu chego em casa, e aí já é uma coisa corriqueira que eu já faço. Então, normalmente, quando eu chego em casa, eu tiro o sapato, tiro a roupa, aí tem um móvelzinho que fica na garagem de casa, que fica álcool, né, álcool em gel. Passo álcool em gel na mão, nos braços. Por costume, eu passo nas pernas, mas não é necessário, porque usar a bota o tempo todo, né, o coturno, aí eu fico achando que possa ter alguma coisa, mas é como eu digo, a gente que é da saúde, a gente fica tendo umas tensões, né, que preocupam algumas vezes até. Mas eu passo o álcool em gel, tiro a roupa toda, deixo no lado de fora, sapato lá de fora, entro direto para banho. Tá? E sempre que eu venho, eu também venho de máscara, porque minha avó mora comigo, ela tem 90 anos. Então, eu tenho um cuidado maior com ela, porque ela é hipertensa, né? Então, tenho um cuidado redobrado. Então, faço toda essa retirada de vestimenta, roupa de trabalho numa mala, eu boto na caçamba do carro, deixo a mala na caçamba, entro em casa, vou direto tomar banho, troco de roupa, aí sim eu entro em contato com as pessoas dentro de casa e pela parte de trás da casa eu levo a mala para poder já colocar ela para lavar. A lavagem das roupas, né, e é importante para os profissionais de saúde, a lavagem das roupas utilizadas no serviço, elas são separadas das demais, tá? Então, se você vai colocar na máquina, você lava ela na máquina, as suas roupas de serviço, e depois você faz a limpeza na máquina, e aí você pode depois utilizar outras roupas, outras vestimentas. Então, é dessa forma que eu faço. A minha roupa vai, depois eu limpo a máquina, tá? E aí a gente coloca as outras roupas. Há alguma diferença na questão dos produtos que são utilizados ou são os mesmos produtos disponíveis no Não, mercado? os mesmos produtos. Os mesmos produtos que a gente utiliza normalmente para lavar a roupa, os mesmos produtos que a gente utiliza para lavar a vestimenta do serviço. A questão do EPI que a senhora falou, são todos descartáveis, não é isso? Ele é utilizado, tem um tempo de durabilidade ou é a cada ocorrência que ele é trocado? A cada ocorrência. Só o Face Shield, que é a máscara de acrílico, e o óculos, que ele é reutilizado. É um material que ele vai para o Centro de Material de Esterilização, CME, e lá é feita a esterilização desse material. Tá? É colocado numa substância, essa substância mata o vírus. E aí a gente pode reutilizar. Mas o macacão, a máscara, a máscara cirúrgica e as luvas são descartadas. Tá? Na nossa vestimenta do SAMU, a gente implementou também o uso de um saco protetor por cima do coturno. E a gente utiliza e coloca ele apertadinho. Tá? A gente bota uma liga para apertar ele, porque aí também deixa o coturno protegido na hora do atendimento. Também utilizamos no cabelo uma touca, mesmo tendo um capuz na vestimenta. Tem a vestimenta, mas mesmo assim a gente bota uma touca para proteção, principalmente quem tem cabelo grande, e colocamos o capuz por cima. Então a gente sai todo encapuzado, né, com máscara, com óculos, com luvas de proteção e com também esse plástico protegendo. Então, dentro do nosso POP, do SAMU de Olinda, a gente fica todo paramentado. Quando a gente chega, tem um local específico dentro da nossa sede que a gente faz a desparamentação, tiramos a vestimenta, passamos para o lado limpo, pisando com a bota já tirada, o saco, e aí a gente entra para tirar a roupa e tomar banho, que também a gente implementou essa indicação. Chegou do atendimento do coronavírus, a bota a gente deixa no lado de fora, a gente não entra na sede com a bota e vai direto para o banheiro para tomar banho. É importante a gente lembrar que todo esse cuidado é por conta de que o contágio é muito alto, né, professora? As gotículas são maiores, são mais densas. É só explicasse também isso para
embasar mais. O coronavírus ele chegou trazendo para a gente esse percentual alto de contaminação, de contágio. Então, é muito fácil a contaminação pelo coronavírus, né? Então, ele na hora que uma pessoa que apresenta o coronavírus, ele está aqui falando, ele elimina no ar, podendo o outro que está próximo acabar adquirindo. E quando não, por ele ter uma densidade, ele ter um peso molecular, né, ele decai e fica nos objetos inanimados. Então, pode estar na mesa, falar, ficar na mesa, alguém for lá botar a mão, está conversando, daqui a pouco vai lá, coça o olho, e aí na mucosa já adentra o vírus e já adquire. Então, é muito fácil a contaminação. Por isso que os profissionais de saúde, infelizmente, mesmo equipados, mesmo com todo esse cuidado que a gente tem, ainda há colegas que sim, que acabam adquirindo a patologia. Mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência, sempre às quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Professor, a gente encerrou o último bloco falando a respeito desse cuidado com o equipamento e a questão do contágio. Nas suas equipes, alguém já se contaminou e como é que a senhora tem observado, com certeza, claro, com muita atenção, nesse momento, que é o momento que é principal nesse período aí que os profissionais da área têm se contaminado, né? Isso, sim. No serviço a qual eu trabalho, já houve profissionais, mesmo com todos esses cuidados e com todos os EPIs, já houve profissionais que se afastaram, né, com suspeita e depois com caso confirmado de laboratório. E depois que eles passaram um período, ficaram sadios, né, não tinham mais a contaminação, não tinham mais o vírus, retornaram já ao serviço. Graças a Deus, nenhum com gravidade, nenhum precisou de internação e não temos ainda caso, e não vamos ter. Né? Deus está conosco, está vendo o nosso trabalho, não vamos ter casos de óbitos. Mas sim. E corriqueiramente em todos os serviços. Corriqueiramente em todos os serviços. Em outros serviços de atendimento móvel de urgência, né, de cidades circunvizinhas, como Recife, entre outras, tiveram já vários casos também de afastamento. E nos hospitais, né? Então,
onde tem profissional de saúde entrando em contato com o paciente de coronavírus, vai sim existir profissionais que vão se afastar, né? Em alguns locais mais e outros menos. O nosso, o quantitativo é um quantitativo, graças a Deus, reduzido, mas já tivemos sim alguns casos. Professor, outra preocupação grande nesse período por conta do coronavírus é a automedicação, né? Muitas pessoas vendo aí os medicamentos que são anunciados na mídia como um possível tratamento, como uma possível cura da doença, têm procurado as farmácias, esgotado alguns desses medicamentos. Como é que a senhora tem visto isso e os seus conselhos nessa área? Bom, a primeira coisa é cuidado com a automedicação, tá? A ciência ela está aí para estudar, para avaliar, analisar e poder dizer realmente se a medicação ela é efetiva, tem eficácia ou não. Temos várias medicações que já foram faladas em mídias, em blogs, por pessoas da área de jornalismo, ou, enfim, em várias situações. E são medicações que pode ter dado uma eficiência, pode ter tido uma eficácia para uma pessoa, e não quer dizer que vai estar tendo para todos, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque todas as medicações, para ela poder ser liberada para um tratamento, principalmente um tratamento de uma patologia que está no mundo todo, ela é uma medicação que ela tem que ser analisada, avaliada, que ela tenha uma eficácia, mas que ela também não leve a pessoa a outros problemas. Tá? Então, imaginemos o seguinte: quando foi feito o estudo para um quimioterápico, para ser utilizado a quimioterapia para o tratamento do câncer, foi visto que o quimioterápico ele poderia dar reações adversas em algumas pessoas, mas nunca que essas reações estavam ligadas a altos índices de óbitos, de sequelas graves. Por isso que a medicação hoje é utilizada. Então, todas as medicações elas precisam ser analisadas e ver que essa medicação ela serve para tal patologia, ela trata tal patologia, melhora o quadro clínico, evita que ele vá para a UTI, porém, ele também não corre o risco de ter um infarto, ele não corre o risco de ter um AVC. Então, há medicações, eu não vou citar o nome de medicações já para não causar um incentivo das pessoas a querer ir procurar a medicação, porque muitas vezes a gente fala, não pegue, não compre, não utilize, mas tem pessoas que não escutam e querem, utilizam mesmo sem comprovações científicas. Então, não vou falar o nome das medicações, mas, por exemplo, tem uma das medicações citadas que ela pode causar problemas cardíacos, inclusive a parada cardiorrespiratória, o infarto, né? E, consequentemente, o óbito. E algumas medicações que foram testadas, que saiu na mídia, por exemplo, saiu sobre uma medicação que ela tinha 94% de eficácia, mas foi in vitro, em laboratório, não foi em humanos. Para termos ideia, cientificamente, 7% de todas as medicações que são feitas em laboratório, que no laboratório tem uma boa eficácia, só 7% que no humano consegue ter eficácia. Não podemos pegar uma medicação que a gente ache, o ache não é o certo, porque esse ache, se for aplicado em você, em mim, pode me matar, pode te matar. Então, esse achismo pode acabar matando mais do que curando. Então, precisamos pensar que a medicação ela tem que fazer efeito para vários e não para um só. Porque esse um só pode ter sido a medicação ou não. E aí, como é que se comprova isso? Com estudo científico. Então, a automedicação dessas medicações que estão se falando, inclusive, houve medicações de uso de um certo tipo de grupo de pacientes que eles precisam dessa medicação e quando foram procurar na farmácia não tinha mais, porque as pessoas estavam comprando para se automedicar como uma proposta de cura. Ou seja, prejudicou um grupo de pessoas que precisavam da medicação para tomar, sabe? Então, assim, a gente deve evitar a automedicação. Se tiver com sintomas graves, como a dispneia, a dificuldade em respirar, procura o hospital. Se tiver com sintomas leves, não precisa procurar nenhuma dessas medicações, porque os sintomas leves você vai estar tendo, né, o coronavírus na sua fase leve,
que seria o ideal para todos, mas infelizmente não é. Alguns podem, outros não. Eu sempre digo o seguinte, que o coronavírus ele é uma brincadeira de roleta russa. Né? Sabe a brincadeira de roleta russa, né? Você pega o revólver, bota uma bala e roda. E fica acionando. Pronto, o coronavírus é isso. Ele pode acionar em você e você não ter uma gravidade, mas pode acionar em você e ter. E hoje a gente sabe que existem os grupos de risco, porém, muitas pessoas que não são grupos de risco estão na UTI hoje. Então, eu não sou grupo de risco, eu não sou diabética, eu não sou hipertensa. Mas eu penso, será que quando eu pegar o coronavírus, eu vou passar com sintomas leves ou vou ser grave? Será que eu vou ser internada ou se eu não vou? Porque é uma roleta russa. Então, se há sintomas leves, não precisa estar atrás dessas medicações e nem com sintomas graves. Com sintomas graves, hospital. Se for necessário, chama o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ou em Arco Verde, o Grupo de Socorristas Voluntários, mas evitar a automedicação. Tá? Então, entendam. A ciência está avançando, está estudando. Cura a gente vai conseguir efetivamente quando tiver uma vacina. Mas isso não é de um dia para o outro. É necessário pesquisas para isso. Alguma experiência que a senhora já teve em relação ao atendimento de alguma pessoa que tenha se automedicado? Que sirva de exemplo para esse momento? Dos malefícios que isso pode causar? Pronto. No meu serviço, eu não tive atendimento com pessoa que se automedicou. Né? Comigo não aconteceu. Porém, o que é que a gente tem de relatos de outras pessoas, né? De pessoas que tomaram determinada medicação e acabaram evoluindo para um infarto e deram entrada no hospital por conta do infarto causado pelo uso daquela medicação de forma indevida. Tá? Então, comigo não aconteceu, graças a Deus eu não atendi nenhum que fez o uso. Acredito que não são todas as pessoas que têm essa mentalidade de estar se automedicando. São algumas pessoas, e essas pessoas é preciso entender, não se mediquem, não se mediquem. Você pode acabar piorando, você pode acabar morrendo por outra coisa, causada pela medicação. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco nessa noite, foi muito proveitoso, muitas explicações relevantes. O espaço é seu para as suas considerações finais. Bom, queria agradecer a LW por mais uma vez estar aqui, podendo estar contribuindo nessa discussão contra o coronavírus, e queria fazer alguns agradecimentos também. Agradecer em nome da ESA, né, da direção da ESA, ao professor Alexandre Lira, da Autarquia de Ensino de Arco Verde, da Escola Superior de Saúde de Arco Verde, em nome dele a todos os coordenadores e os alunos também da autarquia. Também queria agradecer ao SAMU de Olinda por permitir eu estar aqui citando, falando sobre o nosso dia a dia, em nome da nossa coordenadora Ana. Agradecer ao convite que vocês me realizaram e agradecer a todos vocês que estão assistindo, que interajam, que perguntem, né, que sempre procurem saber e que façam a prevenção. Fiquem em casa, quem pode ficar em casa, fique em casa. Né, lave bem as mãos, use máscara, use o álcool em gel. Né, tenha os devidos cuidados, evitem estar se juntando para assistir lives. Né, então, assista sozinho, com as pessoas que moram com você, né, não com os amigos, porque a gente não sabe quem está doente. Chegou o momento que o coronavírus pode estar em todo lugar, em qualquer pessoa, tá bom? Então, tenham esses devidos cuidados e quem tiver Instagram, pode me seguir também no Instagram, eu sempre coloco algumas informações pertinentes na área de saúde, principalmente no momento do coronavírus, que é o @prof.luciene-nascimento. Obrigado, professor. Quero agradecer a você o carinho da sua audiência. Lembrar que a reprise desse programa no domingo, a partir das 11 horas da noite, e que fica disponível nas nossas páginas sociais do YouTube e do Facebook. Para você, um excelente no Instagram, para você seguir da TV LW, e agradecer a nossa equipe. O Arney Silva nas câmeras, Zilma Leira, direção-geral de Lídio Maciel. Para você, uma excelente noite, fique com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.